especial esse momento que nós vamos estar recebendo mães de filhos com deficiência, que as nossas convidadas de hoje é Simone Freitas, coach comportamental, e Sandra Reis, fotógrafa. É um prazer, é uma honra, né, Bárbara? Muito poder estar prazer. recebendo elas aqui com seus filhos. Duas mãezonas. Essa semana tão especial, né? O Dia das Mães. Verdade. É uma responsabilidade, hein, meninas? Muito grande, né? Sejam bem-vindas. E a gente quer conhecer um pouquinho da história de vocês, né? Então, vamos lá. Quem começa? Simone começa? Simone Pode, começa? claro, Então, é um Simone, prazer. conta um pouquinho pra gente tua história, né? A história da tua princesa também. Tá. Bom, essa satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu quero explicar um pouquinho sobre a questão da síndrome de Costello. É uma síndrome rara. Na ocasião em que nós tivemos o diagnóstico, a Bianca já tinha 6 anos e só existia 45 casos no mundo todo. Hoje varia, em média, de 600 a 1.000 pessoas, tá? É uma síndrome que envolve mudanças genéticas com alguns agravamentos de aprendizagem, de coordenação motora, mas isso não impede da Bianca fazer o que ela precisa fazer. Então, ela é uma menina bem próxima, amorosa, que está sempre disponível a crescer, a aprender, e é esse o incentivo nosso para todas as mães. A gente focar nas habilidades e não nas dificuldades. Vi que ela é vaidosa também, hein, Bi? Vaidosa. Minha pintada, é isso mesmo. E você, Sandra, conta um pouquinho a história aí do Eu teu também príncipe agora. quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha história. É um presente pra gente, né? Tá aqui no Dia das Mães, próximo ao Dia das Mães. Bom, diferente da Bianca, o Felipe, ele é Down. É uma das síndromes mais conhecidas, mais comuns, né? Por isso, eu acho que não tem muito o que explicar sobre a síndrome de Down. Também é uma condição genética, que é um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, mas isso não impede que o Felipe faça tudo o que ele tem vontade de fazer. Daí eu acho a importância da mãe, da família, né? Quando o meu filho nasceu, eu falo que o meu filho do meio, eu tenho 3 filhos. Eu falo que a juventude foi a meu favor, eu tive o Fê muito jovem, então eu acreditei no meu filho, eu não me preocupei, não coloquei a genética em primeiro lugar, então eu abri todas as portas para ele, né? Então eu ofereci todas as possibilidades e ele me mostrou onde ele podia chegar e onde ele ainda pode chegar, porque eu acho que tem muito pela frente. O velhinho tem só 29 anos. Tá novo aí! Eita, muita coisa pra fazer aí. Tem muita pra coisa. frisar aqui, eu estava conversando com a Sandra e com o Felipe aqui nos bastidores, Bárbara. O Felipe, ele trabalha, Olha, é fotógrafo. legal. E ele tá no meio das natas dos famosos. Ontem ele tava... O Felipe, ele trabalha, ele é fotógrafo. Ele também é faixa preta de... É o primeiro judoca faixa preta com síndrome de Down do estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Olha! Ele é faixa marrom de jiu-jitsu. jiu-jitsu. E ele também... Tá fazendo beach tênis agora. A pandemia deixou um pouquinho fora do peso, né, Fê? Então a gente tá tentando correr atrás, né? Só falta agora a Sandra falar pra gente que o Felipe também faz comida. Não Que aí é? no próximo... Ele fez um curso de culinária, mas ele é preguiçoso, ele não faz. Ele tem um pouco de... sim, você não gosta de Olha lá, cozinhar. ele falando que ele não. Não é? Então você vai fazer o jantar hoje, você vai preparar o jantar hoje à noite, tá bom? Vou fazer, vou pôr você lá na cozinha, Felipe, pra você cozinhar. Ele sabe fazer hambúrguer. Vou colocar. Ele sabe fazer o hambúrguer, ele sabe. O hambúrguer, tá fazendo a carne. Pão, a carne. Aí, ó, se tivesse falado, a gente já fazia o Felipe fazer o hambúrguer pra gente. Mas na próxima, hein? Vou trazer você, hein, Felipe, pra cozinhar pra gente. Combinado? Fechou? Olha, meninas, assim, a gente sabe que ser mãe já é uma super responsabilidade. Sim. Né? A gente já tem aí uma sobrecarga, a gente tem que trabalhar fora, a gente tem que cuidar de casa, a gente tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí a gente perde um pouquinho da nossa identidade, né? No caso de vocês, assim, como é pra vocês cuidar de vocês, a identidade, não perder o brilho, a alegria? Quero que vocês me contem um pouquinho como que é o dia a dia de vocês. Simone, por favor. Legal. Bom, esse tema que você falou é algo assim importantíssimo, porque a maternidade, ela vem para a vida da mulher desde muito pequena,
com bonecas, nós somos treinadas para isso. Só que com o decorrer do tempo a gente tem ilusões que vai acontecer assim, vai acontecer assado e de repente tudo isso muda. Verdade. Né? Aí o que acontece? Existem 2 parâmetros de mães. Aquelas mães que são super leoas, que querem buscar respostas para tudo e se desdobram em 1000. E tem aquelas mães que usam disso de dor. Então, elas acabam se vitimizando, acabam achando que a deficiência do filho é um grande problema. Né? O que eu sugiro, e que é o que fez muito bem para mim, nós entendemos quem nós somos, nos posicionarmos como mães, mas mães que nem sempre vão ter resposta de todas as coisas, porém que vão ser mães que vão fazer o melhor para fazer o diferencial na vida dos nossos filhos e na vida de filhos de outras mães que vão estar juntos com a gente. É muito importante nós termos o tempo nosso de dedicação para nós mesmas. É muito importante você lembrar que você, além de ser mulher, você é esposa. Além de esposa, você tem outros filhos, às vezes, que precisam da mesma atenção e da mesma dedicação. Você tem outros filhos? Não, eu não tenho. Eu só tenho a Bibi. Mas, como coach comportamental, eu cuido de muitas mães. E é uma grande dificuldade elas compreenderem que elas precisam do espaço delas. Né? Do espaço no sentido de não perder justamente a identidade. Saber se cuidar, se valorizar, ter o tempo para elas. E eles não podem ser um empecilho, eles são os parceiros nossos, não é, Sandra? Com certeza. Eles andam com a gente o tempo todo, eles são aqueles que estão em todas as atividades nossas. Então, é o que vai agregar na nossa vida. Isso não pode ser um problema, deve ser sempre uma grande oportunidade. Então, para mim é isso. Eu estudei, eu fiz faculdade, eu me formei, fiz tudo o que eu queria fazer e continuo fazendo, trabalho também. E a Bibi sempre é minha maior secretária. Para você, então, é uma grande realização, né? Com certeza, com certeza. E você, Sandra, como que... Eu comentei da idade, que eu fui mãe muito jovem e que isso eu acho que foi um facilitador para o Felipe. Porque como todo jovem, eu casei com 17 para 18 anos. Nossa, então, com 24 anos, eu já tinha os 3 filhos. E eu, como todo jovem, acreditava que tudo sempre vai dar certo, que nunca acontece nada de ruim com a gente. E eu queria ter a minha vida. Independente de ter 3 filhos e ter um filho com deficiência intelectual, eu não queria parar a minha vida. Então, eu acho que isso foi um facilitador para tornar o Felipe mais independente. Não vou dizer que é um luto, a gente idealiza um filho que não é o filho que a gente... Ninguém quer um filho com deficiência intelectual, ninguém quer um filho com deficiência nenhuma. Então, a gente idealiza um filho quando está grávida. E quando vem esse filho, a gente aceita na hora. Eu acho que é muito difícil. Eu não sou parâmetro para falar de mães que não aceitam os filhos. Então, acho que esse assunto, a gente nem tem que entrar nesse assunto, né? Porque eu aceitaria, Maria, meu filho de qualquer maneira. A forma que ele olha pra você é uma coisa apaixonante, assim, né? Emocionante. Não, eu vou falar, ela tá falando de companheiro. Sandra. E também é sono, viu? Porque ele trabalha comigo. Por conta do Felipe, eu criei um projeto de fotografia. Eu tenho quase 100 jovens com síndrome de Down, que eu dou aula de fotografia. Por isso que ele falou que a gente é famoso. Então, além de empoderar meu filho, eu empodero outros jovens com deficiência intelectual também. Né? E eu enxergo meu filho sem limite, né? Ele me mostra onde ele vai chegar e eu, sem querer, passei isso para outros jovens também. E aí a gente virou há 9 anos que eu tenho esse projeto, a galera do Clique. Então eu não sou só a mãe dele. Top, hein? Então, mas vocês entenderam o que eu falei dessa questão da juventude? Sim. Porque assim, eu nunca me deixei em segundo lugar. Eu não Felipe nunca atrapalhou nada na minha vida, pelo contrário. Tudo hoje eu sou uma mulher divorciada, independente, empoderada, mega feliz, e ele é o meu companheiro para tudo. Para todos Para os momentos. todos os momentos. Todos. É ou não é, Fê? Inclusive, trabalhamos juntos. Pois é. Legal, né? E na pandemia ele me ajudou muito financeiramente também, viu? Bom, olha, Foi o meu sério? claro, me ajudou muito, né, Fê? Se não fosse ele trabalhando comigo, a gente não teria dado conta, não. É ou não é? Que bom. Então, eu acho isso, é muito importante a gente, até porque a gente sempre tem o costume de culpar o outro pelo que a gente não consegue fazer, né? Isso só depende da gente. Eles não atrapalham. Um filho, eu acho que um filho não atrapalha a vida de ninguém. Um filho com deficiência também não.
O Felipe demandou mais atenção e mais cuidados? Com certeza. É diferente um filho com deficiência e um filho sem deficiência? Claro que é. Não adianta mascarar. Tem uma deficiência intelectual, tem muitas coisas que ele tem dificuldade. Ele respira e faz fono e bebe água e come desde que nasceu. E a fala dele é prejudicada, mas isso não impede que ele faça tantas outras coisas. Com certeza. Não é? Eu acho que a gente não pode deixar que uma condição genética, que um problema de saúde, enfim, nada limite uma pessoa. Tudo depende da gente. Eu tenho muitas limitações e não tenho nenhuma deficiência que eu conheça. Genética, pelo menos eu acho que não. Mas eu tenho inúmeras limitações, né? Eu acho que, assim, é um termo... eu enxergo as pessoas que ficam se vitimizando, assim, como sendo o problema delas. Não por conta de filho. Independente de ter um filho ou não com deficiência, elas seriam assim. Eu acho que Meu filho, eu acho que para mim ele é uma referência de tudo, assim. Se você me perguntasse, quer mudar alguma coisa nele? Talvez eu ia falar, pô, alopécia também, né? Além da síndrome de Down, ele tem alopécia desde pequeno. De repente... Isso é proveniente de quem tem a síndrome de Down? Então, pode dar em qualquer pessoa. Porque eu já vi, eu tenho um amigo que também é portador de síndrome de Down e ele também tem a alopécia. Alopecia areata, então, o cromossomo extra, o cromossomo 21 né? Traz um monte de coisinha. Nem todos eles vão ter, né? Síndrome quer dizer conjunto de características, por isso que falam que eles tem muitas coisas parecidas. Então, dentro dessa síndrome toda, o cromossomo traz um monte de coisa. Eles têm mais probabilidade de ter um monte de problema de saúde também, né? E o Fê foi premiado com alopécia desde pequeno. É charme, né, Felipe? O Vin Diesel. É meu charme. Mas eu nunca usei isso contra... Eu sempre usei isso a favor dele, né? Quando as pessoas olham muito, eu falo, Fê, vão pedir autógrafo, estão achando que você é o Vin Diesel. Tá famoso. Mas é muito interessante o que a Sandra falou e é bom deixar claro o quanto significa a deficiência. A sociedade ela tem uma forma de se relacionar com a deficiência muito equivocada. A deficiência é algo que tem a ver com a característica da pessoa, é algo que não muda. É como o meu cabelo escuro, o seu castanho, então não muda. Isso é muito importante ser respeitado. A deficiência não significa que a pessoa não é capaz, significa que ela tem habilidades que ela precisa desenvolver em alguns aspectos que às vezes ela não conhece. Mas dar essa oportunidade, entender que todos nós temos algo sempre a melhorar, faz parte de todos nós. Sim. Né? Então, compreender isso é muito importante, é o que faz uma mãe, às vezes, entender a atitude das pessoas aí fora, que é o grande desafio, lidar com a atitude externa, da sociedade. Né? E posso só falar uma coisinha complementando? É de vocês a sala aqui, Sandra. Não, porque isso eu uso muito isso quando eu vou vender o meu trabalho com eles. Deficiência não é o sinônimo de ineficiência. Exato. Né? Eficiência, sim, é o contrário de ineficiência. Então, a deficiência é só uma condição genética. Tanto que tem gente que não, mas vai falar que é criança com deficiência. Não, isso é o termo certo. Fala, não, é especial. É o termo certo. Peraí, eles são pessoas não deixam de ser especiais para nós. Todos os meus filhos são especiais, os três. Então, não é? Se fosse assim, todos nós, então, deveríamos, né, ter essa conotação, né? Sim, então, sim, eu acho realmente que as pessoas hoje têm um olhar diferente. Eu acho que isso precisa ainda ser falado, com né? certeza. Bastante, para as pessoas entenderem, né, o conceito disso, né, dessa síndrome, dessa deficiência que existe e a gente não pode tampar os olhos, mas também, gente, vida que segue. A inclusão, né? ela é ainda um comportamento a ser moldado, né? Mas as pessoas precisam se dispor a isso. Sim. O que acontece normalmente é que a maioria das pessoas não se dispõe a conhecer. Então, a partir do momento que eu... Não tem ninguém na minha família. Eu não tenho problema em casa, ninguém tem, então para que eu vou saber? Mas é importantíssimo, porque essa interação, essa troca é que vai cultivar a inclusão. Exatamente. Né? Então, isso é extremamente importante. Simone, como é que você encara o preconceito, seja a nível familiar, na sociedade sim, família, escola, vizinhos, como é que você tem encarado isso?
continuando tocando no ponto identidade da mulher, da mãe, é algo fundamental. Nós sabemos quem nós somos exatamente porque eu não tenho controle sobre a ação do outro. Eu tenho o controle sobre as minhas atitudes, né? Eu acredito que na nossa vida nós precisamos aprender a reagir bem. Então, o que o outro faz para mim, ou o que o outro fala, como o outro age comigo, é um problema dele que ele vai ter que resolver com ele mesmo. O que eu posso fazer é com o meu comportamento. Então, como eu vou reagir frente à ação do outro. Então, eu não tenho dificuldade, porque eu sou muito bem resolvida comigo mesma. A Bibi passou a ser uma menina muito bem resolvida com ela mesma. Então, quando nós sentimos alguns aspectos de indiferença, de preconceito, nós partimos para cima. Nós vamos literalmente conversar, nós vamos chegar próximo, porque nós compreendemos que essa pessoa não tem noção do que nós vivemos. E para que ela tenha uma atitude diferente, eu preciso refletir isso. Então, eu parto desse aspecto. Comece em mim. Sim, Falou tudo. você, Sandra. Eu nunca deixei essa palavra preconceito invadir o nosso espaço aqui, principalmente o dele. Porque para mim preconceito é desinformação, é falta de conhecimento. Né? Eu nunca tinha visto uma pessoa com síndrome... Mentira. Eu tinha um jovem com síndrome de Down, quando era adolescente, corria atrás de mim no mercado, numa cidade praiana onde meus pais tinham casa. Só, eu não tinha mais referência, eu não sabia o que era síndrome de Down. Então, quando ele nasceu, eu fui atrás de conhecimento, fui estudar, fui atrás de todos os congressos. Você já tinha seus outros dois filhos? Ele é o do meio, eu tinha uma de 4 anos, O do terceiro para ele é 1 ano e 3 meses de diferença. Foi rapidinho. Então, eu acho que as pessoas, o que acontece é que as pessoas, quando o problema não está próximo, eles não têm interesse em conhecer o problema do outro. Mas eu não vejo, até por conta da alopécia mesmo, além da síndrome de Down, ele perder cabelo desde pequeno, acorda, não dorme. Eu nunca deixei essa coisa do preconceito invadir nossa família. Eu não sou perfeita, não. Já dei umas olhadas tortas, já me incomodei, já chorei escondido, mas eu nunca deixei isso passar pra ele. É essa brincadeira que eu falo. Ah, Fê, estão te olhando porque estão achando que você é o Vin Diesel. É uma maneira de fazer ele se sentir forte, protegido. Né? Mas eu acho, a gente já passou por algumas situações que eu nunca deixei elas ficarem importantes na nossa vida. Né? Eu dou valor para outras coisas, outras situações. Eu nem me ofendo. Porque eu acho realmente que é uma falta de informação. Tem grupo de pessoas que não deveriam ter essa desinformação, médicos, educadores, e muitos têm. Eu já ouvi perguntas assim absurdas de médicos numa consulta. Então, esse tipo de pessoa eu não admito que não saiba sobre uma síndrome, ainda mais uma síndrome genética tão comum, né? Então, isso eu não me conformo. Mas, assim, na maioria dos casos, o preconceito vem da desinformação. É aquela coisa de uma criança perguntar. A gente estava num evento em Aracaju e entrou no ônibus pessoal, atletas paralímpicos de atletismo, não tinha braço, não tinha perna. E pro Fê é diferente. Ele perguntou, ele pôs a mão no braço e perguntou pro rapaz, por que você tá assim? Ele falou, eu nasci assim, igual você nasceu com síndrome de Down. Uau. Então é essa naturalidade. Talvez ele e os meus outros filhos e as minhas netinhas perguntem com naturalidade para uma pessoa com deficiência, porque eu criei eles por conta do Fê de uma maneira natural, mas outras mães não, vai apontar, vai falar, não aponta, não pergunta, não é? E aí que vai gerando o preconceito, né? Exato. Você não saber o que é. Vai se bloquear. Não posso perguntar porque é feio. Né? Mas eu acho assim, eu não sou desse tipo de mãe que levanta a bandeira, eu quero brigar para ele ser aceito. Sim. Não, eu faço diferente. Eu preparo meu filho para ele estar onde ele queira estar, desde que isso faça bem para ele, que ele tenha capacidade de estar nesse lugar. Eu não vou brigar para o meu filho entrar numa faculdade só porque tem uma lei lá que tem um número de cotas para ele entrar, sendo que ele não vai aprender, ele não vai tirar nada disso. Eu não vou querer que meu filho vá trabalhar num lugar, ele trabalha também numa rede de farmácias, viu, que está afastado por conta da pandemia. Por isso que eu falei que eu usei o dinheirinho dele na pandemia, que eu nunca tinha usado. Mas está afastado por conta da pandemia. Eu nunca deixaria ele trabalhar em um lugar só porque é uma lei,
A gente tem, a lei é necessária para abrir portas, né? Tanto na educação quanto no trabalho, mas eu nunca deixaria o meu filho num lugar onde ele não tem capacidade de ficar, só porque é lei e você é obrigado a aceitar. Então, assim, eu crio o meu filho para que ninguém seja obrigado a aceitá-lo. Ele vá no lugar, por merecimento dele, por mérito dele. Eu acho que é isso que é o diferencial. E é por isso que o meu projeto deu certo. Tá dando certo. 100? Você falou que tem 100? Quase 100. Na pandemia diminuiu muito. Agora, na pandemia, eu não sei te falar. A gente tá voltando, tá tudo bagunçado, né? A gente começou a voltar agora. Ainda tá naquela, estamos retomando, ainda, a gente tá ainda meio receoso, não sabe se põe máscara, se tira a máscara, a gente tá ainda nesse... Mas de todos esses alunos que eu tenho, 15 são do grupo avançado e a gente se mantém trabalhando. Eles são contratados para fotografar evento. Uau. Esse evento que eu te mostrei, que estava aí, os famosinhos, eles foram contratados e remunerados. Então, eu estou profissionalizando esses meninos. É isso que eu falo. Eu estou dando ferramenta para que ele possa ir para um lugar... Ele pode até ser contratado para trabalhar aqui, se alguém quiser, deixa o contato. Tá de fotógrafo aqui. E a Bianca, quais são as atividades que ela mais gosta de fazer? Como é que... Quer falar? Como é, Bi? Fala com a gente também. O que você mais gosta de fazer? Tá ligado, pode falar. Eu gosto de brincar de boneca. Ah, eu também. Que mais? De ajudar minha mãe. É? O que você ajuda sua mãe fazendo o quê? Arruma meu quarto. Você arruma seu quarto? Ah, porque a adolescente é bagunceira, hein? É. Você arruma bonitinho. Eles sabem usar a deficiência a favor deles não também. Sabe? Olha aí, não pode. Meu Deus, tem que ajudar a mãe. Você faz comida também? Gosta de fazer? Qual é o seu prato preferido? Você mais gosta de comer, Bianca? Quando ele te pergunta. Macarrão? Ai, é gostoso, é uma né? excelente boleira. Ah, não acredito. Vou ter que fazer aqui um quadro, gente. Felipe vai vir fazer aqui o hambúrguer. Bianca vai ter que fazer um bolo pra gente. Ah, não vou aceitar, não como resposta, hein? Isso aí. Aí é gostoso, né? E a parte de aprendizado na escola, como que é? Bom, como a Bianca nasceu numa época em que não tinha as leis estabelecidas. Quantos anos a Bianca tem? 28. 28. Ela está concluindo agora em junho. E eu fui convidada para sair de 2 escolas. Uau! Para a questão do tamanho da falta de informação. Sim, há 20 e poucos anos atrás. Exatamente. Hoje, claro que não aconteceria isso, porém, nós ainda sentimos muitas dificuldades na parte escolar. Os profissionais, por mais que estejam buscando aí a orientação, um melhor aprendizado, ainda tem muito a ser vencido. Mas a grande maioria do que eu conheço, além da Bibi, mães que trataram particularmente ou desenvolveram um projeto ou fizeram algo junto com outras mães, mas ainda é um grande problema a parte educacional. É um grande problema. O nosso país ainda está bem defasado. Temos que trabalhar muito a favor disso, porque professores precisam ser especializados, a própria escola precisa quebrar alguns paradigmas, então ainda temos barreiras bem sérias a serem vencidas. E pro Felipe, como é que foi essa parte escolar? Não foi muito diferente. Eu tive Ele a tem sorte... 29, né? 29, Eu tive muitas portas que bateram, né? Que não aceitaram, por mil desculpas. Nunca ninguém falou que seria por conta da síndrome de Down, mas tipo, usa fralda. Lotado, né? E aí eu tive a sorte na escola que minha filha mais velha estudava, dele ser muito bem tratado. Ele nunca foi maltratado em escola nenhuma, pelo amor de Deus. Só que aí trocou direção e aí aquela coisa, o que ela se propôs a fazer se perdeu. E o que eu notava também era que ele começou a querer acompanhar a turma. E aí ele não conseguia acompanhar, então ele foi perdendo algumas... a motivação, né? Não, ele, por exemplo, ele era muito bom no desenho. E aí foram empurrando ele, né? Empurrando. Ele chegou no ensino fundamental... Quinta série, ensino fundamental. E aí, nossa, já tinha equação. Como queria fazer equação? Ele não estava nem alfabetizado, né? Então, assim, ele foi deixando das habilidades que ele gostava. E ele fazia, escrevia um monte de coisa, copiava uma coisa e não conseguia, era um monte de letra. Então, eu comecei a perceber que isso estava atrapalhando ele. Aí eu comecei cada hora numa escola diferente, pulava de galho em galho. A gente sofreu com a alfabetização. Até que eu desisti.
Acho que 99,9. Que pena, né? Chegar nessa fase. Mas eu conheço muito jovem com síndrome de Down, alfabetizado, que terminou o 3º ano do ensino médio. Hoje a gente tem, né, uma inclusão muito grande, tem muito. Né? Eu tenho tia que é professora, Sim. que tem aluno, e ela me conta, eu sempre pergunto pra ela como é, né? Porque a gente fica... Eu tenho curiosidade, eu gosto de perguntar, eu gosto de saber... E ela tem autista, ela tem síndrome de Down e ela explica, formula matéria direcionada para eles. Então, eu acho muito legal como é que hoje tem essa questão. É muito difícil numa escola. É assim, eu sou contra a escola especial. Eu sou contra. Por outro lado, eles não conseguem seguir, não são todos que conseguem. Eles são indivíduos, né? Um é diferente do outro. Mas eles não conseguem seguir aquela grade. Por que dá certo comigo? Porque eu dou o tempo de... Eu ensino só fotografia. Mas eu dou o tempo de cada um. Todos vão aprender corretamente? Talvez não. Mas eu dou o tempo de cada um. Na escola é muito complicado isso. O que eu acho legal até que eu citei minha tia, porque na mesma sala, é a mesma coisa, mas ela direciona a atividade específica. Tá aprendendo a ler ali a ABCD. Então, ela faz ali para aquela criança. Para outra que já está, ela já dá uma evoluída. Então, esse olhar, né? Eu acho que vai também muito do caráter da pessoa, da vontade de querer também, a parte humana, né? A parte humana, né? Essa questão é importante frisar que a deficiência, ela tem vários contextos. E, infelizmente, hoje na sociedade, a deficiência é colocada num pacote só. Então, como são seres únicos, né? Exclusivos, e a gente precisa direcionar realmente as atividades. Olha, eu amei o nosso bate-papo. Quero que vocês voltem já numa outra oportunidade. Que bom. Né, pra gente falar um pouquinho mais. Pra Bianca vir cozinhar pra gente, pro Felipe vir cozinhar pra gente, tirar foto. A gente vai, né? Fazer alguma coisa, que eu quero que vocês voltem, viu? E muito obrigada, Simone, Sandra. Imagina, eu quero que vocês agradeço. também deixem os contatos de vocês, Claro. né? Às vezes alguma mãe também que tá nos assistindo que quer se sentir acolhida, né? Acho que vocês são aí 2 referências para as mamães. Então, por favor, Simone, deixe seus contatos pra gente. Eu tenho um projeto chamado Projeto Florescer, que é para acolher realmente as mães. São encontros semanais. E o meu telefone é 11 99785 5141. Fico à disposição. Desculpa, Sandra. Bom, também. eu vou falar do meu projeto, né? Ótimo. Eu dou aula de fotografia para jovens com deficiência intelectual. O telefone para quem se interessar, para jovens a partir de 16 anos, o curso é profissionalizante. Para quem se interessar, o telefone é 11 98662 4805. E quiser dar uma olhadinha nas nossas redes sociais, a página é Galera do Clipe, @Galera do Clique. Muito bom. Gente, obrigada mais uma vez. Imagina, satisfação Feliz Dia nossa. das Mães Obrigada. pra vocês. Obrigada. Sucesso, alegria Pra e nós. muitas conquistas pra vocês. Ele é muito carinhoso, né? Ai, Muito todos carinhoso. são, né? Ele falou que vai me dar uma barata de Dia das Mães hoje. Felipe, fala. O Tom Cruise? Não. Pode dormir agora, Felipe. Tá com soninho, né? Oh, meu Deus, o dia. Pode dormir agora, viu, Felipe? Acabou. Pode Você vai me dar tirar um o seu Tom Cruise ou uma cochilo da barata? tarde. Muito obrigada, meninas. Olha, voltem sempre, a casa é de vocês.